Olá, amigos, amigas, queridos, muito bem-vindos. Albert Einstein, perseguiu a unificação das forças fundamentais da natureza, né? Ele buscou uma teoria dessa unificação. E tem alguma coisa a ver com o espiritismo? Vamos ver. A doutrina espírita busca compreender as leis naturais e a física moderna estuda as forças fundamentais da natureza. Renato Pompeu escreveu na revista Ciência Ilustrada, ano 2, número 11, as ideias de Einstein sobre ciência, política, religião. Vamos dar uma pincelada. Einstein tinha uma formação humanista, tinha uma visão humanizadora da natureza e da sociedade, ao contrário de muitos cientistas que não se preocupavam com a sociedade e julgam a natureza uma força impessoal, objetiva. Einstein tinha uma visão religiosa da vida, da sociedade, da natureza. Para ele, a origem do conhecimento científico se dava pela impressão dos sentidos, né, dos nossos 5 sentidos, provocada por algum objeto de interesse. Mas essas impressões sensoriais são processadas pela lógica do raciocínio humano, e aí, né, com todo esse processo, chegam as impressões pelos nossos 5 sentidos, o raciocínio humano usa a sua lógica, e aí surge no cérebro uma imagem sensorial do objeto, mas não, essa imagem sensorial não é, na verdade, uma imagem, mas é um conceito, uma ideia desse objeto. Quando a gente pensa num cachorro, é um conceito, é uma ideia, né, de cachorro. E o paradoxal é que chamamos esse conceito de objeto material. A materialidade, a realidade de um objeto externo a nós não passa, em grande parte, de uma criação da nossa mente. E o grande mistério do mundo é a sua compreensibilidade. A gente pode, né, ao longo do tempo, aumentar a nossa compreensão em relação ao mundo, fazendo uma comparação entre o nosso pensamento e a experiência sensorial. E Einstein se manifestava pela paz, pelo socialismo, pela interdição das armas atômicas. Ele era contrário à exploração do homem pelo homem, o que acontece no capitalismo. Ele criticava a anarquia da produção capitalista. Einstein era favorável ao planejamento centralizado da economia, para eliminar o desemprego, a desigualdade econômica. Ele defendia um poder partilhado por toda uma sociedade socialista. E ele criticava as religiões sectaristas, né? Para ele, a religião é o relacionamento pessoal e cósmico de cada pessoa com a totalidade do mundo, com a divindade, sem sacerdotes intermediários. Na ciência, Einstein perseguiu o sonho da teoria do campo unificado. Nas últimas décadas, descobriu-se a partícula W, que foi um passo decisivo para a teoria do campo unificado. As forças fundamentais da natureza são a eletromagnética, a força nuclear forte, a força nuclear fraca e a gravidade. E o objetivo da física é descobrir uma única teoria, né? Uma única teoria de tudo, que descreva todas as forças e partículas como manifestação de uma única
força fundamental, de um único campo fundamental. A partícula W é um dos blocos de construção que a física tenta encaixar nesse quadro unificado. A partícula W é uma peça-chave no enigma que a teoria do campo unificado tenta resolver. E também a partícula Z foi revelada por uma equipe de 120 cientistas. Uma das 3 partículas fundamentais, a Z é uma das 3 partículas fundamentais responsáveis pela força nuclear fraca, que gera a força fraca. A manifestação da partícula, né, é uma manifestação particular da força eletromagnética, que gera todos os processos universais que podem ser explicados como resultado da ação de 3 forças: eletrofraca, junção, né, da eletromagnética com a força nuclear fraca, a gravidade e a força nuclear forte, que mantém o núcleo dos átomos coesos. A partícula Z não pode ser vista, não foi detectada, né? É uma força fraca que age apenas a uma distância de 10 elevado a menos 15 centímetros. É 10 vezes menor do que o raio de um próton, que é uma das partículas do núcleo do átomo. E a partícula Z surgiu da aniquilação de um próton, que é positivo, por um antipróton, que tem carga negativa. Eles foram atirados um contra o outro a alta velocidade pelo poderoso acelerador de partículas em Genebra, na Suíça. E a energia desse impacto, né, do próton com o antipróton, é que deu origem à partícula Z. E imediatamente depois Z se desintegrou, dando origem a um elétron e a um antielétron, que é o pósitron. Tudo isso, né, é a busca da unificação das forças, né? Então, as outras 2 partículas relacionadas com a força fraca são a W+ e a W-, que foram detectadas por métodos semelhantes. Tudo isso é uma busca pela unificação, pela teoria da unificação das forças forte, fraca, eletromagnética e gravitacional, que no fundo é a busca dos fundamentos do universo. E já foi possível unificar a força fraca com a eletromagnética, que se chama eletrofraca. A gravidade é que continua sendo um desafio para ser incorporada às outras forças. E a doutrina espírita? A doutrina espírita ensina que o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva que origina toda a matéria do universo, a matéria, os fluidos espirituais, o nosso perispírito. E a busca da teoria unificada seria entender como o fluido cósmico universal se transforma? A ciência busca a verdade externa. A espiritualidade busca a verdade interna do espírito. E a unificação das forças fundamentais na física material é um passo importante para que a ciência compreenda a unidade da criação. Aí, com isso, a ciência se harmonizaria com os conceitos espirituais mais amplos. Para alguns pensadores, a consciência seria essa quinta força fundamental da natureza, mente e matéria intrinsecamente ligadas. A consciência, o espírito, influencia a matéria. O espiritismo não oferece uma teoria científica para a unificação das forças fundamentais, mas ensina que o universo foi criado por uma inteligência única que criou o fluido cósmico universal. Com isso, o espiritismo apoia filosoficamente
a ideia de que a realidade é, em sua essência, unificada. Amigos queridos, agradeço muito a todos que estão aqui conosco. Até a próxima.